Bom, pessoal, esse é o curso de Ciência dos Materiais, né, do curso da Univesp. Meu nome é Delson Toricai e esse curso de Ciência dos Materiais, tá, ele foi baseado nesse livro de Ciência e Engenharia dos Materiais, né, do Callister. Ele está na 8ª edição em português, então vai ficar fácil de vocês seguirem esse livro. Bom, por que estudar Ciência e Engenharia dos Materiais? Uma das coisas básicas que nós temos, né, que se a gente olhar à nossa volta, né, a gente vai ver que tudo é feito de materiais. Desde as coisas mais simples, né, como as ferramentas que nós usamos em casa, como alicate, chave de fenda, martelo, etc., né? Geralmente esse tipo de ferramentas são feitas de metal porque exigem uma resistência mecânica um pouquinho maior. Mas nós temos vários produtos, né, diversos, como desde copos, né, e pratos de vidro, assim como jarras, tá, e copos também de material polimérico, tá, de plástico. E o uso também de materiais que exigem um pouquinho mais de propriedade mecânica, por exemplo, né, que você precisa projetar um material mais específico, como, por exemplo, a vela do motor de um carro. Tá? Então, essa vela, como ele vai em contato dentro do motor, e ele que joga a faísca dentro do motor para ter a explosão, então ele tem contato com materiais de alta temperatura, então ele precisa ser feito de um material especial que possa resistir a altas temperaturas e que seja também um bom condutor elétrico, né, que ele precisa jogar a faísca dentro do motor. Então, assim como nós temos aí os diversos tipos de vasilhames e utensílios, como garrafas, tá, jarras de cerâmicas, né? Então, nós temos usos diversos de materiais. Por exemplo, os pneus também, eles precisam de uma propriedade específica de ser bastante elástico, né? Então ele não pode ser feito em qualquer material, tem um material específico. E mais recentemente, nos últimos 20 anos, vem sendo desenvolvido materiais de alto desempenho, né? Por exemplo, geralmente para materiais esportivos, onde nós precisamos de materiais leves, tá? Mas que tenham alta resistência mecânica. Então, esses materiais são os compósitos, né? Que nós temos aí uma outra classe de materiais diferentes. Bom, eu coloquei aqui também alguns outros exemplos, né, de algumas propriedades específicas que a gente precisa ter, né, de materiais, como o conjunto de freio e disco, né, de um carro, onde o contato, né, do disco com a pastilha de freio, né, é ele que vai absorver toda a energia cinética do carro na hora de frear, então vai transformar isso em calor. Então ele precisa ter propriedades específicas de atrito, né, que a gente não consegue fazer com qualquer material. Então são materiais específicos, tá, para usos diversos. Bom, o homem vem utilizando materiais, né, desde os primórdios, né, da humanidade, desde que o homem conhece como homem, né, ele vem utilizando os vários tipos de materiais da natureza, tá? Mas só nos últimos 10 mil anos é que a gente vem tendo um histórico um pouquinho melhor de como o homem vem utilizando esses materiais. Então, no início, mais de materiais naturais, né? Madeiras, uso de peles, fibras, né? de materiais naturais, assim como vários tipos de pedras e ferramentas de pedras, né? de rochas, tá? E assim por diante. E aí, se nós formos dar uma olhada historicamente, né? Nos últimos, quer dizer, de 10 mil anos antes de Cristo até mais ou menos a idade, né, do nascimento de Cristo, nós temos aí, em termos de uso de materiais, uma quantidade reduzida de materiais, né? Depois que o homem descobriu o fogo, então de começar a beneficiar, por exemplo, os metais, né? Então nós temos a idade do metal, e junto com esse tipo de metais, o uso, por exemplo, de colas naturais a partir de seivas, né? de vários tipos de árvores, né? E assim como a descoberta do fogo, né, ele permitiu o homem a produzir o vidro. Ele descobriu o vidro a partir do fogo, né, e areia em cima do fogo, virando vidro. Então, e o vidro começou a ter, né, uma série de aplicações específicas, tá, um pouquinho mais de maior intensidade, tá, de uso. Assim também a invenção do papel, que foi uma coisa
para a humanidade, muito interessante, né, que permitiu, né, o uso do papel, a transmissão da escrita, né, e aí a divulgação do conhecimento de uma forma muito mais eficiente. Então nós notamos aqui, então, que a partir, né, dos últimos, bem dizer, 1000 anos, né, ou melhor, 2000 anos, o uso de materiais ele vem aumentando muito, né, e o acúmulo de conhecimento vem aumentando muito, e com esse acúmulo de conhecimento, novos materiais vêm sendo desenvolvidos, vêm sendo descobertos, né, e nós temos aí então uma quantidade muito grande hoje de materiais, tá, que são utilizados hoje no nosso dia a dia. Bom, para poder estudar todo esse tipo de material, né, como a quantidade de materiais que nós utilizamos hoje é muito grande, né, ele fica mais fácil a gente separar ele em grupos, né, e fazer um tipo de uma classificação desses materiais. Então, as primeiras classificações que se fizeram dos materiais, né, foram em metais, né, os polímeros e os materiais cerâmicos. Como o vidro ele passou a ser um material de grande utilização, né, nós acabamos separando o material, que o material vidro é um material cerâmico, né, mas ele acabou separando em outro grupo. Tá? Inclusive, atualmente nós estamos vivendo a era do vidro. Tá? Se vocês derem uma olhada aí em volta de vocês, nos arranha-céus, tá, que nós temos hoje, a quantidade de vidros que são utilizados é muito grande. Tá? Então, juntando, né, os vários grupos de materiais, né, fazendo um material híbrido, um compósito, tá, a gente tem aqui uma nova classe de materiais. Bom, essa classificação já é bastante antiga, né, e a gente usa bastante isso em engenharia, só que, bem dizer, nos últimos 20, 30 anos, né, novos materiais vêm sendo desenvolvidos com aplicações um pouquinho mais específicas. Né, e, por exemplo, no caso dos polímeros, tá, nós temos hoje a divisão de polímeros em plásticos e os elastômeros. Né? Tem algumas características diferentes de polímero e aplicações diferenciadas também. Então, nós temos uma subclasse, por exemplo, dos polímeros em plásticos e elastômeros. Assim como no caso dos metais, tá? Nós temos algumas classes de metais, né, que a propriedade principal de um metal, né, que a gente conhece, é ser um bom condutor elétrico. Tá? Mas, no caso, tem alguns metais, né, chamados semicondutores, que ele tem algumas propriedades específicas diferenciadas. E os semicondutores, né, são utilizados na fabricação de componentes eletrônicos, né, que nós fazemos uso aí muito intenso hoje desse tipo de propriedade nos componentes eletrônicos. Tá? Então, hoje nós temos uma classe especial de materiais, né, dos semicondutores também. E junto com isso, né, nós temos uma outra classe de materiais, né, que são os materiais compatíveis com o nosso corpo. Né, são os biomateriais, né, são os materiais biocompatíveis. Tá? Então, tem uma série de materiais, né, que tem esse tipo de propriedade, e esses materiais, por exemplo, biocompatíveis, a grande maioria são materiais cerâmicos, mas nós temos também metais, né, e temos polímeros. Né, então, temos materiais de outros grupos que têm essa característica de ser biocompatível. Tá? Então, ele acaba caindo, né, nesse grupo de biomateriais. Mais recentemente, né, com a descoberta da nanotecnologia, e acho que vocês já devem ter ouvido falar da nanotecnologia, nós temos os nanomateriais. Né? Então, nós vamos dedicar uma aula, né, lá no finalzinho do curso sobre os nanomateriais, né, que hoje tem uma outra classe de materiais, uma outra subclasse, junto com essa classificação. E mais recentemente ainda, né, são coisas novas que estão surgindo no desenvolvimento de novos materiais, que são os materiais funcionais. São materiais que têm propriedades específicas, tá, para aplicações específicas também. Então, nós vamos comentar também alguma coisa desses materiais funcionais, né, em uma aula mais para frente. Bom, junto com essa parte do uso específico dos materiais, tá, uma coisa que nós temos é que para cada tipo de aplicação, né, nós temos que levar em conta que material utilizar, né, qual processamento a gente vai utilizar para fazer esse material, esse objeto. E uma coisa que, quando a gente estuda materiais, né, que a gente tem que levar em consideração, é que tem várias propriedades que são intrínsecas do material em si, né, por exemplo, a densidade, né,
se é um condutor elétrico ou mau condutor elétrico, mas tem algumas propriedades, por exemplo, geralmente as propriedades mecânicas, elas dependem também da fabricação, do processo de fabricação, por qual processo de fabricação esse material passou. Então, existe uma relação, tá, entre a função que o seu objeto vai ter, de que material ele foi feito, de qual processo de fabricação ele foi utilizado, né, na fabricação desse componente, assim como o formato, a forma do objeto, ele tem interferência também no seu uso. Tá? Geralmente, a resistência mecânica, por exemplo, de um objeto depende muito do seu formato. Um exemplo bem básico, né, é, por exemplo, a rugosidade superficial do material. Então, materiais geralmente mais lisos, com menor rugosidade superficial, quando submetido a um esforço mecânico, ele apresenta uma resistência mecânica muito maior do que materiais rugosos. Tá? Isso por quê? Porque as pequenas falhas na superfície, quando submetido à tensão, eles são pontos de início de trinca que acabam trincando ou quebrando o material. Tá? Então, para o uso de engenharia, tá, o formato do material também é muito importante. Então, nós temos aqui, né, uma relação entre material, processamento e propriedade que a gente nunca deve esquecer na hora de fazer projeto ou uso de um material. Bom, quais seriam essas propriedades, tá, dos materiais que nós temos que levar em conta na hora de projetar ou de fazer uso de um material? Bom, nós temos as propriedades mecânicas dos materiais, nós temos as propriedades físico-químicas, né, como condutividade elétrica, densidade, reatividade química. Né? Nós temos as propriedades microestruturais dos materiais. Então, todo material, quando ele é formado, né, por exemplo, se a gente funde o material, então do estado líquido ele solidifica, ele condensa, durante o processo de solidificação, ele forma microestruturas. Né? São materiais policristalinos, então são microcristais que vão crescendo dentro do material, tá? E dependendo do tamanho desses microcristais, tá, a propriedade mecânica muda, ou as propriedades desse material como um todo acabam mudando. Então, são propriedades relacionadas à microestrutura do material. E, bom, a gente já comentou, no caso do processo de fabricação, se o material ele é fundido, ou se ele for conformado para fabricar um certo objeto, uma lâmina, por exemplo, né, que ele é laminado. Tá? Então, além do processo de fundição, depois do bloco fundido, você lamina ele, né, você passa por uma conformação mecânica, tá? E essa conformação mecânica ela altera as propriedades do material. Então, nós temos uma série de propriedades que dependem, tá, não só do material em si, mas do processamento que ele passou no seu beneficiamento. Tá? Então, assim como temos as propriedades superficiais, as propriedades estéticas, né, que normalmente a gente esquece, tá? O pessoal que trabalha com engenharia acaba esquecendo das propriedades estéticas do material, que hoje, tá, é um item muito importante. A gente vai comentar numa aula para frente quais são essas propriedades estéticas e qual a importância ele tem hoje na engenharia. E, por final, as propriedades econômicas. Tá? Então, a propriedade econômica do material ele vai levar em consideração desde o custo da matéria-prima, do custo do ferramental para poder fabricar esse objeto, né? E de toda a infraestrutura que nós temos dentro da fábrica, né, para poder fabricar os componentes que vão resultar no custo final do material. Bom, só para ter um exemplo, no caso das propriedades mecânicas, tá? O que é importante em relação à propriedade mecânica? Por exemplo, normalmente as propriedades mecânicas são as propriedades restritivas de um projeto. São as propriedades que restringem, né, o uso do material na sua aplicação. Por exemplo, no caso de um avião, né, de uma aeronave, né, aqui nós temos um exemplo de uma aeronave perfeita, né, quando todos os materiais usados aqui, eles obedecem os requisitos necessários para uma aeronave. Aqui nós temos aqui um exemplo onde as asas são fabricadas com material de baixa rigidez, quer dizer, ele não tem resistência mecânica suficiente, né, para aguentar a deformação, as forças, né, para elevação da aeronave. Aqui nós temos aqui um exemplo de baixa resistência mecânica, então onde
a força de sustentação, né, necessária para levantar. Ele pode quebrar o material, ele romper o material por falta de resistência mecânica do material. Nós temos o problema da baixa tenacidade, a fratura. A tenacidade é uma das medidas, né, que mede qual a energia necessária para romper um material. Então, se o material, geralmente ele tem baixa tenacidade, a fratura, ele rompe muito fácil. Quer dizer, uma pequena trinca, ou quando ele é submetido a um esforço cíclico, né, ele falha por fadiga com uma tensão muito baixa. Tá? Então, o material tem que ter, no caso de aplicação em uma aeronave, ele tem que ter alta tenacidade da fratura também. Então, e uma outra coisa, né, por exemplo, a densidade, né, do material tem que ser leve, tem que ser baixa, né, a densidade. Então, no caso da aplicação de qualquer material que vai dentro de uma aeronave, tá, um requisito básico que teria que ter seria a baixa densidade. E aí, então, dependendo do tipo de esforço mecânico que ele precisa, a gente vai ter propriedades específicas, né, de propriedades mecânicas que esse material precisa ter. Bom, as propriedades mecânicas mais comuns, tá, que nós temos, ele vai desde o módulo de elasticidade, que é a relação entre a tensão e a deformação, tá, é o coeficiente angular dessa curva, tensão-deformação, onde o material, quanto mais rígido, né, essa curva aqui ele é mais inclinada, mais em pé, quanto menos rígido ele for, né, ela é mais deitada essa curva. Tá? Então, essa curva que mede o módulo de elasticidade do material, ou chamado módulo de Young. Nós temos a tensão de escoamento, que é o limite onde o material começa a ter uma deformação plástica grande. Tá? Temos a tenacidade, a fratura, resiliência, que é a energia necessária para deformar esse material dentro do regime elástico do material. A tenacidade, que é a energia, aqui embaixo, representa essa área embaixo do gráfico, né? É a tenacidade, que é a energia necessária para deformar o material e romper o material. Tá? Nós temos, por exemplo, a estricção, que é a relação de diâmetro à medida que a gente aplica um esforço mecânico no material. Esse material deforma em uma direção, ele vai deformar na direção transversal também. Então, a relação de deformação da direção de aplicação da carga e a direção transversal é o que a gente chama de estricção. Tá? Então, nós temos, e essa estricção, a relação entre as duas medidas é feita pelo módulo de Poisson. Tá? E uma outra propriedade importante dos materiais é a dureza do material, tá? Que ele está relacionado com esse ponto mais alto, onde ele começa a ter uma deformação permanente. Tá? Então, ele mede a propriedade de penetração de um material no outro. Então, normalmente, a dureza é uma medida relativa entre dois materiais, né, onde o material mais duro é aquele que penetra no material mais mole, né, e remove parte do material. Assim como, por exemplo, no caso de mosinagem, você tem que ter uma ferramenta de corte de alta dureza para poder penetrar e remover material, tá, que você vai usinar. Temos uma outra propriedade que é chamada de fluência, tá, que é geralmente uma propriedade que ele está presente, geralmente em materiais amorfos, tá, como no caso dos vidros, onde uma aplicação de uma carga estática, né, então apesar da carga ser estática, ele permanecer com uma carga constante, esse material começa a se deformar e vai deformando permanentemente, ele tem uma deformação permanente. Então, essa medida, né, de deformação é chamada de fluência. Tá? E nós temos aí a propriedade de fadiga, que são materiais que uma vez submetido a esforço cíclico, tá? Qual que é a resistência desse material ao esforço cíclico? Então, quanto maior a resistência à fadiga, maior número de ciclos, tá, ele vai aguentar. Uma outra coisa que nós temos, tá, que nós temos que levar em consideração no caso dos materiais, são as propriedades microestruturais. Dentro das propriedades microestruturais, nós temos que levar em consideração que tipo de fase cristalina, tá, nós temos dentro do material. Se o material é cristalino ou se é amorfo, e no caso de ser cristalino, que tipo de cristalino ele é? Se é um cúbico simples, se é um cúbico de face centrada, se é um cúbico de corpo centrado, se é um hexagonal compacto e assim por diante. Então, dependendo dessa estrutura cristalina, nós vamos ter propriedades diferenciadas do material. Né? E junto com essa cristalização, né, nós temos associado junto defeitos. Esses defeitos o que são? São discordâncias no empilhamento das células unitárias, né,
que, dependendo do tipo de discordância, do tipo de defeito, ele vai alterar a propriedade mecânica do material. Normalmente a gente tem a ideia de que a presença de defeitos enfraquece o material, né? Mas isso não é verdade. Na grande maioria dos materiais metálicos, tá, é a presença de defeitos, tá, é que aumentam a resistência mecânica do material. Por exemplo, um aço temperado é um aço que tem muita discordância, tem muito defeito interno, ele fica extremamente tensionado internamente e que isso que dá o aumento de resistência de um aço temperado. Então, a presença de defeitos na engenharia, tá, na grande maioria das vezes, ele é benéfico. Uma das formas de estudar esse tipo de efeito é ver os diagramas de fase do material. Tá? Então, para a gente poder estudar as propriedades microestruturais, é importante a gente estudar as fases, e a gente vai dedicar uma aula específica, tá, a esse tipo de diagramas de fase. Uma outra coisa, um item importante nessa propriedade microestrutural, é a solubilidade ou a difusão de algum elemento estranho dentro do material, né, de uma impureza, por exemplo, dentro do material, ou então de você ter uma autodifusão. Tá? E, então, aqui quer dizer, o tratamento térmico também ele vai alterar, tá, a microestrutura do material. Então, nesse caso, por exemplo, a grande maioria dos aços, né, que são temperados, a têmpera é um tratamento térmico. A gente vai dedicar uma aula também a esse estudo de como é feito esse tipo de tratamento térmico para alterar as propriedades do material e melhorar esse tipo de propriedade do material. Ainda continuando com a família de propriedades importantes que a gente tem dos materiais, né, nós temos propriedades físico-químicas e dentro das propriedades físico-químicas temos, por exemplo, no caso dos materiais metálicos, né, a propriedade elétrica, né, de ser bom ou mau condutor elétrico. Nesse caso, a gente mede resistência. Tem um outro efeito chamado piezoeletricidade, que é a relação que alguns materiais têm, onde uma deformação mecânica ele acaba gerando diferenças de potenciais na face do cristal, então ele gera ele vira uma pilha. Tá? Então, à medida que a gente deforma ele mecanicamente, então essa relação entre propriedade mecânica e elétrica, tá? Ele pode ser medido aqui com essa piezoeletricidade. Temos também a termoeletricidade, que o material, à medida que a gente tem uma variação de temperatura, ele pode gerar também uma diferença de potencial no cristal, então de virar uma pilha também. Temos as propriedades magnéticas, né, dos materiais, né, que são muito utilizados aí em motores dos ímãs, né. Temos as propriedades ópticas dos materiais. Então, nesse caso do exemplo que nós temos aqui, esse é um material feito de alumina. Nós temos uma alumina, né, cristalina, que é transparente, uma alumina que ela tem uma série de defeitos internos de porosidade, então ele passa a ser meio opaco, tá? Até você ter uma cerâmica de alumina, né, quando você tem uma série de porosidade e defeitos que deixa o material opaco. Então, é um mesmo material, tá, que a gente, observando, a gente nota, né, propriedades ópticas diferentes. As propriedades térmicas, ele vai desde a capacidade térmica do material, dilatação térmica, assim como o uso da densidade, né, que, como eu tinha falado lá no início, no caso das aeronaves, né, e geralmente de materiais de alto desempenho, geralmente para materiais esportivos, tá, nós precisamos ter aí material de baixa densidade e alta resistência mecânica. Então, essa densidade é uma propriedade intrínseca do material, que é uma propriedade física, tá? E uma outra propriedade que nós precisamos levar em consideração no uso dos materiais, tá, é a durabilidade química. A durabilidade química ela vai ter muito a ver com a corrosão desse material. Então, se ele está exposto ao ambiente, né, sol, chuva, ou se é um ambiente que ele tem alguma atmosfera corrosiva, né, então, essa durabilidade química é que vai ditar, né, a durabilidade do material. Quanto tempo a gente vai poder utilizar esse material dentro do ambiente. E uma outra coisa muito importante no caso da durabilidade química ou da corrosão, tá, que a gente tem, são em vasilhames ou em materiais, containers, né, onde você armazena algum produto dentro. Então, se você tiver algum material que tem algum tipo de corrosão, esse material de corrosão ele pode contaminar, tá, o seu produto que está armazenado dentro do vasilhame ou dentro do container. Então, para vários tipos de aplicações, tá, esse tipo de contaminação você não pode ter,
por exemplo, na indústria alimentícia, tá? Onde a maior parte dos alimentos são processados em vasilhames, você não pode ter corrosão do vasilhame que carregue material do vasilhame para dentro do alimento. A penúltima propriedade que a gente vai comentar sobre a propriedade de fabricação, eu já havia comentado um pouquinho lá no início, que dependendo do processo de fabricação, se o material é fundido, conformado, né, se é laminado, forjado, né, dependendo do tipo de processo de fabricação que ele passa, ele vai ter propriedades diferenciadas. Tá? E outra que, dependendo do material que eu uso, eu não consigo fundir. Materiais, por exemplo, usados em ferramentas de corte, né, são aços de alta resistência, que, como ele é um material muito duro e de alto ponto de fusão, é difícil de fundir. Então, eu tenho que produzir esse material de uma forma diferenciada. Né? Então, eu tenho outro processo de fabricação sem ser por fundição, ou sem ser por conformação mecânica. Então, dependendo do tipo de material que você tem, se é um material plástico, por exemplo, né, é fácil de injetar esse material plástico com baixa temperatura, você consegue deixar ele no estado pastoso e poder fazer a injeção desse material dentro de um molde. Então, dependendo do tipo de material, a gente vai utilizar um processo de fabricação diferenciado também. E por final, não menos importante que as outras, né, é a propriedade estética que normalmente a gente esquece. A propriedade estética é uma propriedade que ela varia com o tempo, ela depende muito da moda. Né? E só que atualmente esse tipo de conceito ele tem uma importância econômica, um valor econômico muito grande. Tá? Então isso depende, né? Por exemplo, da textura, da aparência do material, o tato, tá? O jeito, a moda. Tá? Então todo esse tipo de propriedades que a gente tem, ele interfere na compra de um material. Esse problema da moda era uma coisa que a gente não tinha tanta rotatividade de produto no mercado, mas hoje em dia, né, nós temos uma rotatividade muito grande. A cada, por exemplo, 3 meses você tem o lançamento de um celular novo. Né? Então as pessoas costumam alterar, né, e comprar produtos novos. Então a estética, né, o jeito, a moda, ele influencia hoje muito no custo final do produto, tá? E na venda desse produto no mercado. Bom, na próxima aula a gente vai comentar um pouquinho mais sobre a parte básica da estrutura dos materiais, quer dizer, como é que os materiais são formados, tá? Para a gente poder entender de onde vêm todas essas propriedades que a gente discutiu hoje, né, que a gente vai ver também ao longo do curso.